Meu nome é Raquel Ferreira e estou completando 33 anos. Moro com meu marido André, que é 3 anos mais velho que eu, e nosso filho Pedro, de 7 anos. Somos uma família de 3. Hoje, vou ao casamento de uns amigos com meu marido. Embora eu os chame de amigos, na verdade são mais conhecidos do André, e eu só os reconheço de vista. O casamento está acontecendo em um hotel luxuoso, e fiquei impressionada com o ambiente requintado. Enquanto André cumprimentava as pessoas que conhecia, eu me afastei para ir ao banheiro. Ao voltar para a cerimônia, ouvi uma voz maldosa dizer: "Olha só aquela pessoa defeituosa. Por que ela está aqui?" Pensei: o quê? De quem estão falando? Parecia que as pessoas ao redor estavam dizendo coisas cruéis de propósito, alto o suficiente para que eu ouvisse. Não era apenas fofoca, era claramente ofensivo, mas ninguém falava diretamente comigo. Não querendo lidar com esse comportamento grosseiro, decidi me afastar. De repente, ouvi alguém gritar: "Ei, feiosa! Não está me ouvindo?" Ignorei e continuei andando. Meu nome não é feiosa e eu não ia deixar que me incomodassem. Mas então ouvi passos rápidos atrás de mim, antes que eu percebesse, alguém agarrou meu braço com força, machucando-me. "Espere um minuto. Estou falando com você", gritou uma mulher. Olhei para ela e puxei meu braço. Ela cambaleou para trás, agindo de forma exageradamente dramática. Outra mulher correu para ajudá-la, lançando-me um olhar de desprezo. "Laura, você está bem? Por que você está sendo tão bruta?", perguntou ela, encarando-me. O que está acontecendo?" "Quem são vocês?", perguntei, confusa. Ela respondeu rispidamente: "Quem sou eu? Você realmente não se lembra de mim? Que falta de educação. Quando eu pergunto isso, você levanta as sobrancelhas, surpresa." Do que você está falando? Você acha mesmo que tem o direito de agir assim tendo apenas o ensino médio? Se você esqueceu, deixe-me lembrá-la, eu sou sua irmã, Laura. Esse nome te diz alguma coisa? E está a nossa mãe. Você pode realmente dizer que esqueceu sua própria mãe? Pensei por um momento e assenti levemente. Talvez houvesse alguém com esse nome no meu passado, mas eu não queria perder tempo conversando seriamente com elas. Minha resposta só as deixou mais irritadas. Nesse momento, 3 homens se aproximaram apressadamente. "O que está acontecendo?" Podíamos ouvir os gritos lá de longe. "Laura, você ainda não está pronta? Ainda está com suas roupas normais? Precisa se trocar para o casamento", disse um deles, que ela chamou de pai. Laura apontou para mim e gritou: esta pessoa suspeita se infiltrou no nosso casamento. Tirem-na daqui agora mesmo." Os 3 homens reagiram de maneiras muito diferentes. O que ela chamou de pai me olhou com os olhos arregalados e depois com uma clara expressão de desgosto. O outro homem, Nuno, ficou paralisado de choque, seu rosto ficando pálido. "Por que a Raquel está aqui em um dia tão feliz?", Nuno perguntou, sua voz instável. "Ela deve ter entrado por engano. É insuportável. Alguém chame a segurança." "Espere, cuidado com o que está dizendo", Nuno acrescentou rapidamente, ainda pálido. Murmurei baixinho: "Vocês realmente não sabem de nada", mas ninguém me ouviu. Nesse momento, André apareceu. "Raquel, aí está você. Estive te procurando." Todos se viraram para ele. Sorri levemente e disse: "Desculpe, me envolvi com algumas pessoas estranhas no caminho de volta." Aproximei-me de André, que rapidamente avaliou a situação, entendendo-a imediatamente. O rosto de Laura mudou quando me viu ao lado de André, olhando-me com raiva. Seus pais ainda pareciam confusos, não compreendendo totalmente o que estava acontecendo. Nuno estava agitado e foi o primeiro a falar. "Senhor Ferreira, peço desculpas. Minha esposa disse algo inapropriado." "Sinto muito mesmo, peço desculpas à sua esposa também." "Vamos, Laura, você também deveria se desculpar", disse Nuno. "Por que eu deveria me desculpar?", Laura retrucou, apontando para mim novamente. "Ela é que deveria se desculpar. Essa pessoa desrespeitosa invadiu nosso dia especial. Não sei como ela chegou aqui, mas é uma vergonha para nossa família."
Deveríamos ter cortado laços com ela há muito tempo e nunca mais vê-la novamente. Espere, família, Nuno pareceu chocado, olhando entre mim e Laura. Foi então que as 3 pessoas chamadas de pai e mãe intervieram. Oh, Nuno, nos desculpe. Temos uma filha mais velha difícil. É vergonhoso até falar sobre ela. Conseguimos manter isso em segredo todo esse tempo. Nós a expulsamos de casa há 10 anos. Como ela descobriu sobre o casamento de Laura? O que ela quer vindo aqui sem ser convidada? Ela não está tentando arruinar o casamento, está? A mãe continuou, na verdade, Nuno, ela não é muito inteligente. Só terminou o ensino médio e não conseguiu entrar na faculdade. Depois disso, ela só perdeu tempo fazendo trabalhos temporários, ficando em casa e sendo um fardo. Era como uma parasita. Ela deveria ser grata por termos apoiado ela até o ensino médio. Então, por que ela se infiltrou no casamento? Mesmo que eles me tratassem mal, eu havia cortado laços com eles há muito tempo e não me importava com seus insultos. Essas pessoas eram tecnicamente minha família, pelo menos no papel, mas meus pais sempre favoreceram minha irmã mais nova, que era 7 anos mais nova que eu, e me ignoraram desde que me lembro. A família do meu pai era de médicos há gerações, e nossa casa também era uma clínica. Minha mãe trabalhava lá como enfermeira. Para quem via de fora, nossa família provavelmente parecia ter tudo o que precisava, mas na realidade era um lar tóxico. Lembro-me de tentar arduamente conquistar o amor dos meus pais quando era jovem, mas acabei desistindo porque o favoritismo deles em relação à minha irmã não fazia sentido para mim. Ela era vista como atraente e eu não. Felizmente, embora possa parecer estranho, eu era inteligente e me saía bem na escola, então me concentrei nos estudos, com o objetivo de sair de casa assim que pudesse. Naquela época, eu me sentia como se estivesse apenas interpretando o papel da irmã mais velha defeituosa na família. Não vou permitir que você vá para a universidade. Você é um defeito por natureza e não há como você entrar. Comece a trabalhar logo após o ensino médio, torne-se independente e contribua financeiramente para casa. Você deveria ser grata por termos criado alguém tão sem atrativos como você. Você nos deve por isso. Quanto às despesas da faculdade, vamos considerar para Laura, mas não há um centavo sequer para você. Você passará sua vida nos servindo. Mesmo que consiga um emprego, não será nada importante. Foi isso que meus pais me disseram durante meu último ano do ensino médio. Na verdade, gravei essa conversa, junto com muitas outras vezes em que eles me abusaram verbalmente ou agiram irracionalmente, e ainda tenho essas gravações hoje. Minha irmã Laura também me tratava mal, seguindo o exemplo de nossos pais. Ela frequentemente zombava de mim, tentando provar que era melhor. Vou me tornar médica e assumir o trabalho do papai no futuro. Vou me esforçar o suficiente por nós duas, já que minha irmã mais velha não pode. Oh, isso é maravilhoso. Sim, aprenda com os erros dela e dê o seu melhor, Laura. Não se preocupe, vamos apoiá-la totalmente, ao contrário da sua irmã. Você é realmente nosso orgulho. Eles teriam conversas como essa bem na minha frente, como se eu não estivesse lá. Era como assistir a uma peça ruim. Depois do ensino médio, trabalhei em diferentes empregos temporários por cerca de 4 anos. Ainda morava em casa, embora me chamassem de fardo, eles não me deixavam sair porque queriam me usar quando lhes convinha. Mas secretamente aluguei um apartamento. Mesmo que minha família continuasse dizendo não vamos perdoar você se fizer isso ou não vamos permitir aquilo, percebi depois de fazer 16 anos que não precisava mais da permissão deles. Claro, havia desafios, como precisar de um fiador para algumas coisas, mas eu dava um jeito. Também intencionalmente relatava menos renda do meu trabalho de meio período para que eles não pudessem exigir muito dinheiro de mim. Comecei a investir, construindo lentamente minhas economias. Quando Laura estava se preparando para os exames de admissão do ensino médio, ela alegou que não conseguia se concentrar comigo por perto, e fui expulsa de casa. Meus pais provavelmente pensaram que eu voltaria rastejando, mas para mim era a chance perfeita de finalmente ser independente. Eles devem ter ficado surpresos que eu, a filha que achavam incapaz, nunca tenha voltado. Mas logo não importava mais para eles. Para meus pais, ter Laura era o suficiente. Agora, 10 anos se passaram desde então. Ouvi uma discussão acalorada entre Laura e um homem chamado Nuno.
Hoje era o dia do casamento deles, então agora estão casados. Embora o nome da minha irmã estivesse no convite, não pensei muito nisso na época, porque já havia perdido o interesse nessa família. Por que você está tomando o lado dela? Estou dizendo que ela é suspeita. Só o fato dela estar aqui arruína o clima. Expulse-a, Laura exigiu. Nuno respondeu, já te disse várias vezes, eu convidei essas pessoas. Você até conferiu os convites comigo, lembra? Eles são convidados oficiais, então você deveria se desculpar pelo que disse mais cedo. Ouvir essa discussão tão perto do casamento deles era perturbador. Foi então que meu pai de repente pareceu surpreso e disse, espere, ele não é o filho do diretor do Hospital Geral Ferreira? Minha mãe ficou igualmente surpresa, Hospital Geral Ferreira? O famoso. Laura acrescentou, chocada, ele é o filho do diretor? No meio dos olhares deles, André se apresentou com um sorriso, prazer em conhecê-los. Sou André Ferreira, e esta é minha esposa, Raquel. Os pais de André são médicos renomados que administram um hospital há anos, e André está sendo treinado para seguir seus passos, expliquei. Ouvindo isso, meus pais ficaram maravilhados. Nuno então falou, é inacreditável, mas pensar que a esposa do doutora Ferreira é a irmã da minha esposa. Que coincidência! Isso significa que agora somos parentes. Incapaz de esconder sua surpresa, Nuno se desculpou. Doutora Ferreira, sinto muito se meu filho causou algum problema no passado. Antes que ele pudesse dizer mais, eu o interrompi. O marido da minha irmã, Nuno Santos, é médico e trabalha em um hospital universitário. Levei meu filho para vê-lo recentemente porque ele não estava se sentindo bem, mas é só isso. André tem muitas conexões com médicos, e parece que Nuno o respeita muito. Nuno então perguntou, como está Pedro agora? Com base no meu diagnóstico, ele deveria começar o tratamento imediatamente. Sugiro que você o leve ao meu hospital para exames e internação. Embora Nuno tenha sido gentil em sua oferta, eu respondi, na verdade, decidimos buscar uma segunda opinião de outro médico. É importante ter certeza. Nuno pareceu surpreso com minha resposta. Senti que ele queria tratar meu filho como um caso especial, mas eu estava desconfortável com a ideia de meu filho ser visto apenas como mais uma oportunidade de lucro. Recusei educadamente sua oferta com um sorriso. Mas de repente, uma risada de escárnio ecoou pela sala. Por que você está agindo assim? Está tentando compensar ser formada apenas no ensino médio casando-se com um médico? Você acha que se casar com o herdeiro de um grande hospital te torna melhor? Você continua a mesma. Sua educação não mudou e você pensa de forma muito simples. Você realmente tem um filho? Pobre criança, com você como mãe, Laura zombou. Ei, Laura, por favor, pare. Somos família. Por que você continua dizendo essas coisas? Nuno tentou acalmá-la, mas Laura o encarou, firme em sua opinião. Então André falou, Raquel, essas pessoas são realmente sua família? Ele perguntou com dúvida. Não, respondi. Eles não podem mais ser chamados de família. Uma família de verdade não te repreenderia de repente sem motivo ou se recusaria a te alimentar só porque você derramou um pouco de comida. Eles não me dariam roupas velhas de segunda mão que encontraram em uma lixeira enquanto riam e as comparavam com as roupas caras que davam à minha irmã. Eles não jogariam fora meu material escolar dizendo que sou burra demais para precisar deles ou arruinariam meus livros didáticos encharcando-os de água. Continuei, uma família de verdade não te despiria no inverno por não emprestar um livro para sua irmã ou te trancaria em um galpão quente no verão. Eles não venderiam seus pertences pelas suas costas ou te diriam diretamente que esperam que você trabalhe para eles pelo resto da vida. As pessoas da cidade notaram a maneira injusta como a clínica nos tratava e suspeitavam de abuso. Não é surpresa que ninguém leve mais seus filhos àquela clínica. É incrível que ninguém tenha denunciado quando éramos mais jovens. Agora o negócio deles está falindo e eles nem percebem que é culpa deles. Enquanto eu calmamente revelava as coisas cruéis do meu passado, Nuno parecia chocado. Meus pais estavam igualmente atordoados quando perceberam que eu sabia sobre as dificuldades financeiras da clínica. Desde que saí, meus sogros haviam descoberto essa informação ao investigar profundamente, simpatizando com o que passei. André sentia o mesmo e tinha investigado a clínica dos meus pais, possivelmente como uma forma de justiça. Laura interrompeu, gritando,
Pare com isso. Pare de mentir. Não fizemos nada disso. A culpa é sua por ser uma fracassada. Nuno, não acredite nela. Mas era tarde demais. Nuno olhou para ela com desprezo. Pensei comigo mesma, nada disso teria acontecido se ela simplesmente tivesse me ignorado e ido embora naquela hora. Mas então Nuno falou, não, na verdade é você quem está mentindo. Eu, mentindo? Sobre o quê? Laura respondeu incrédula. Que a senhora Ferreira só se formou no ensino médio. Ela tem diploma universitário, é uma empresária de sucesso e CEO de uma empresa que fornece alimentos para hospitais, incluindo o nosso, Nuno explicou. CEO, minha irmã ofegou em choque, olhando para mim como se não pudesse acreditar. Meus pais pareciam igualmente surpresos. Pare de mentir. Ela só tem o ensino médio. Está dizendo que ela foi para a faculdade pelas nossas costas, sem a gente saber? Minha mãe acusou. Sim, eu fui para a faculdade, respondi calmamente. Eu já era adulta e não precisava contar para estranhos que não são minha família. O que você está dizendo? Como pode falar assim com seus pais? Não demos permissão para você ir para a faculdade, meu pai gritou. Porque eu precisaria da permissão de vocês, respondi calmamente, e eles não conseguiram esconder sua raiva. Depois do ensino médio, trabalhei em vários empregos e economizei uma boa quantia. Usei esse dinheiro para pagar a faculdade, porque ainda havia muitas coisas que eu queria aprender e conquistar. Viver por conta própria me deu liberdade e provei que podia fazer qualquer coisa. Durante a faculdade, comecei meu próprio negócio. Foi também quando conheci meu marido. Olhando para trás, isso me enche de muita emoção. Enquanto isso, minha irmã murmurava para si mesma, seu rosto pálido, não acredito. Sempre pensei que ela fosse a irmã inútil que não conseguia fazer nada sozinha. Que ela não seria nada depois de ser expulsa. Mas ela se formou na faculdade, se tornou CEO e se casou com o herdeiro de um grande hospital. Por quê? Pensei que eu seria bem-sucedida. Porque ela é mais bem-sucedida do que eu. Porque ela parece feliz. Porque, de fato, respondi. Talvez seja porque, apesar de ser tratada injustamente, nunca desisti e continuei trabalhando duro. Talvez a sorte tenha ajudado um pouco também. Olhei firmemente para minha irmã e então revelei algo chocante. A propósito, ouvi dizer que você abandonou o ensino médio. É verdade? Essa revelação deixou todos, incluindo meus pais e Nuno, completamente atordoados. Oh, o quê? Do que você está falando? Quem abandonou o ensino médio? Minha irmã respondeu bruscamente. Embora eu admirasse sua tentativa de negar, continuei, ouvi de um parente distante, alguém que sempre foi gentil conosco. Quando saí de casa, você achou que poderia entrar facilmente em uma escola de prestígio sem estudar. Você foi para o exame despreparada e acabou não escrevendo quase nada, o que levou você a falhar, como esperado. Depois disso, você começou a agir mal em casa e se isolou por muito tempo. Só voltou à sociedade quando nossos pais apresentaram Nuno como o marido adequado para você. Enquanto eu falava, o rosto de Nuno ficava mais sério, enquanto meus pais e minha irmã empalideciam. A informação veio de um primo distante do lado do meu pai, conhecido por ser bom em coletar detalhes. Embora tenhamos nos encontrado apenas algumas vezes quando eu era criança, ele cuidou de mim e até agiu como meu fiador. Você está mentindo. Do que você está falando? Minha irmã protestou, tremendo. Mas eu continuei, na verdade, a afirmação de que você trabalha na administração médica também é falsa, não é? Na realidade, você não tem as qualificações e só está fazendo tarefas básicas, não lidando com nenhuma responsabilidade real. Pelo menos alguma ética profissional está sendo seguida. Pare com isso. Você está mentindo. Tudo isso é falso, ela gritou. Talvez, respondi calmamente. O que ouvi era apenas um rumor. Se você acredita ou não, é com você. Com isso, minha irmã se virou rapidamente para Nuno, estudando seu rosto. Ele parecia duvidoso, confuso e claramente decepcionado. Laura, você nos disse que se formou em uma prestigiada universidade feminina, tinha qualificações e estava ajudando com o hospital da sua família. Isso tudo foi mentira? Falsificar seu histórico acadêmico é fraude.
Você me enganou? Nuno perguntou diretamente a ela. Não, Nuno. Não acredite nela assim. Você é meu marido, deveria confiar em mim, ela implorou. Então nomeie pelo menos um professor da universidade que você alega ter se formado, ele a desafiou. Atordoada, minha irmã lutou para responder. Isso não é importante agora. Sério. Bem, vamos ligar para um professor do departamento que você disse ter frequentado. Eles também são amigos da família e nos conhecem bem, Nuno propôs, pronto para descobrir a verdade. Enquanto ele dizia isso, Nuno calmamente pegou seu telefone. Por favor, pare. Isso não é necessário, Nuno, ela implorou, entrando em pânico. Você confia em mim, isso é o suficiente. Laura de repente arrancou o telefone da mão de Nuno e o jogou no chão. Não há necessidade de verificar. Apenas acredite em mim, ela gritou. Alimentada pela raiva, ela pisoteou o telefone com seus saltos altos repetidamente, destruindo-o completamente. Seu rosto se contorceu de raiva, quase como um monstro, chocando Nuno e todos ao redor. Meus pais tentaram acalmá-la, mas sua raiva não diminuía. A cena chamou a atenção de outros convidados e funcionários, que se reuniram ao redor, preocupados. O local se tornou caótico com um súbito tumulto. Mesmo estando lá, parecia que eu estava assistindo de longe. Eu não sentia mais nenhuma conexão com minha irmã ou meus pais. Minha família agora era apenas meu marido e meu filho. Vamos para casa? Acho que já fizemos nossa parte aqui, disse André. Ele pareceu um pouco surpreso e perguntou, já estamos indo embora, Raquel? Sorri calmamente. Está tudo bem. Vamos. Ah, e vamos passar na confeitaria deste hotel e comprar um bolo. Ouvi dizer que tem um que está muito popular agora. André sorriu e concordou. Parece uma boa ideia. Vamos pegar um bolo no caminho para casa. Saímos do local com uma risada leve. Mais tarde, soube que Nuno se envolveu em um processo judicial por dar diagnósticos falsos e cobrar excessivamente dos pacientes. Depois disso, meus ex-pais, enfrentando sérios problemas financeiros, tentaram entrar em contato comigo para pedir ajuda. Não sabendo como me contatar, eles apareceram no hospital onde André trabalha, esperando nos ver. Ela é a nora do herdeiro do hospital. Ela é nossa filha. Deixe-nos vê-la imediatamente. Entrar em contato com o filho do diretor do hospital resolverá nosso problema. Estamos em grandes apuros e precisamos da ajuda dela. Afinal, nós a criamos, então é natural que ela nos apoie, proclamaram em voz alta na recepção, causando uma cena. Mas não foram André ou eu quem respondemos. Foram meus sogros. Com um olhar firme, eles perguntaram, que negócios vocês têm com nossa filha? Meus pais, claramente perturbados, congelaram e rapidamente deixaram o hospital. Eles tentaram entrar em contato várias vezes depois disso, mas nunca se concentraram em resolver seus próprios problemas. Eventualmente, seu hospital teve que fechar. Quando soube do fechamento do hospital dos meus pais, não senti muita emoção. Em vez disso, senti um senso de alívio, como se eles finalmente estivessem enfrentando as consequências de suas ações. Foi um dos momentos mais revigorantes para mim. Mais tarde, soube que Laura e Nuno haviam se divorciado. Fiquei surpresa que o casamento deles tenha durado alguns meses. O processo judicial em que Nuno se envolveu, junto com sua demissão do hospital, deve ter prejudicado seriamente o relacionamento deles. Laura sempre pareceu determinada a me superar e encontrar uma felicidade maior, mas ela continuava tomando decisões ruins. Seu primeiro erro foi começar um caso com um médico casado mais velho, pensando que isso ajudaria a ganhar uma posição melhor. Mas quando o caso foi descoberto, a esposa do médico exigiu uma indenização e se tornou um grande problema. Desesperada, Laura recorreu aos nossos pais em busca de ajuda, mas eles a renegaram, chamando-a de vergonha para a família. Não sei o que aconteceu com ela depois disso, mas ela tinha lutado desde que falhou nos exames de admissão do ensino médio e tinha passado muito tempo isolada em casa. Ela acabou trabalhando em lugares duvidosos, enfrentando muitas dificuldades que afetaram sua saúde e eventualmente a deixaram sem teto. Ouvir essas histórias me fez perder completamente o interesse nela. Enquanto isso, meus ex-pais, agora se aproximando da aposentadoria, estão lutando para encontrar empregos como médicos ou enfermeiros.
Nenhum hospital os contratará por causa de sua má reputação, que provavelmente vem de como me trataram e trataram outras pessoas no passado. Eles são apenas pessoas do meu passado agora, e eu não penso mais neles. Quanto ao meu filho, fico feliz em dizer que, após ser examinado em outra instalação médica, ele não precisa mais ser hospitalizado e sua condição melhorou muito com a medicação adequada. Continuarei fazendo tudo o que puder para proteger minha família,